Olá, sejam bem-vindos ao segundo webinar promovido pela Imprensa Nacional Casa da Moeda em parceria com a Startup Portugal. Eu sou a Ana Pimentel, sou jornalista e editora de tecnologia no Observador. Estou aqui hoje para moderar a nossa conversa, que vai já de seguida. Estes webinars estão a decorrer no âmbito do Prémio de Inovação IN3+, que tem um valor global de 1 milhão de euros e que tem candidaturas abertas até 31 de outubro, portanto até ao final do mês. Para quem quiser saber mais informações sobre este prémio, o IN3+, pode fazê-lo no site, eu vou dizer, portanto é prémioin3mais.pt, tem lá muito mais informação. E hoje, neste segundo webinar, é um ciclo de 3, portanto este é o segundo, vamos falar sobre inovação pós-Covid-19, ou seja, vamos aqui tentar perceber a relação que existe entre a pandemia do novo coronavírus e as empresas, projetos que têm de lidar com os vários desafios provocados por esta fase que todos estamos a viver. E para falar sobre tudo isto, nada melhor do que ter aqui 3 convidados, e eu vou aqui apresentar. Portanto, temos o João Freitas, que é Head of Business Development na EasyFi. Temos Helena Silva, que é responsável pela tecnologia no CEIA, e temos também o Rui Nuno Castro, que é Project Manager da Student Keep. Antes de entrarmos aqui no nosso debate, eu também gostava de pedir-vos, quem nos estiver a ver e a ouvir, que se tiverem perguntas que queiram colocar aos nossos colaboradores, podem fazê-lo no nosso site. Depois aqui no final da sessão vamos reservar um tempo para que a Helena, o João e o Rui consigam responder às vossas perguntas, mas antes de tudo isto eu vou pedir a cada um deles para se apresentar, porque nada melhor do que eles próprios dizerem quem são, que projeto representam e como é que vem esta inovação pós-Covid-19, e depois sim, então passamos à parte das perguntas. João, podemos começar? Claro que sim. Boa tarde a todos, ou boa noite, bem, depende um bocadinho do ponto de vista, não é? Acho que vamos começar o dia e acabar quase de noite. Portanto, eu sou o João Freitas, e como a Ana disse, acho que dizer em português é mais isto, sou responsável pelas vendas da iGiffy. A iGiffy é basicamente uma plataforma de comunicação para hotéis. Ora, há aqui coisas bastante engraçadas, que não têm tanta piada com o Covid. Para começar, o facto de nós trabalharmos com hotéis, que foram, portanto, dentro do setor do turismo, que foi naturalmente o setor mais influenciado, mais afetado com toda esta situação da pandemia, e portanto a inovação já não é só aquilo que era quando nós, a IDF, começámos. Eu já vou explicar daqui um bocadinho o que é que nós fazemos. Alguma coisa que só para as grandes cadeias é que era possível. Portanto, eu lembro perfeitamente, há 2, 3 anos nós começávamos a fazer vendas e na altura os hotéis maiores, portanto as maiores cadeias, olhavam para nós como sim, realmente vai ser diferenciador, vai nos tornar mais competitivos, mas quando se calhar íamos para hotéis mais pequenos, para mais familiares, era sempre um desafio, porque a realidade é que as pessoas viam-nos como algo extremamente futurístico. Ora, a pandemia traz a inovação para, claramente, dentro dos hotéis. Portanto, Para o futuro. É exatamente, trouxe o futuro, claramente. Eu lembro-me perfeitamente de há 1 ano e meio escrever sobre o que é que seria o Hotel 2020 e hoje em dia o Hotel 2020 é praticamente aquilo tudo que eu escrevi nesse artigo de opinião. Explicando-nos concretamente o que é que a iGiffy faz. Basicamente nós temos um produto que se chama um chatbot, que basicamente ajuda os hotéis a comunicar com os seus hóspedes 24/7. Tem aqui uma componente de inteligência artificial, o que faz com que basicamente nós, por um lado, consigamos automatizar muito da comunicação que o hotel recebe e por outro lado fazer com que realmente a guest experience seja boa. Está presente em mais de 1.400 propriedades, penso eu, atualmente, em mais de 15 países. Portanto, acho que aquilo que aconteceu durante a pandemia, depois mais para a frente obviamente posso partilhar connosco, foi um desafio muito giro que foi... Não estragues já a surpresa da Eu nossa passo. conversa. É isso, eu E acho passo que e depois... passávamos aqui a palavra à Helena Silva, que tem uma experiência muito diferente no CEIA, porque o seu trabalho é lidar aqui com vários projetos, mas nada melhor do que a Helena para nos explicar. Muito obrigada. O meu nome é Helena Silva, faço parte da direção do CEIA. O CEIA é um centro de engenharia e desenvolvimento de produto. Nós desenvolvemos novos produtos e serviços para áreas como a mobilidade, a aeronáutica, o mar e o espaço. O que hoje vos vou falar aqui é do nosso projeto Atena, que surgiu no início de março, durante a pandemia, numa altura em que o número de ventiladores eram considerados escassos, quer em Portugal, quer no resto do mundo. E o que o CEIA se propôs fazer foi juntar as suas competências de engenharia ao conhecimento de quem usa e sabe, que é dos médicos, e, portanto, uma equipa de mais de 100 engenheiros do CEIA e de 20
médicos de vários hospitais do nosso país, de norte a sul, desenvolveram um ventilador invasivo para as unidades de cuidados intensivos, com o propósito comum de salvar vidas em Portugal e no resto do mundo. Este é um projeto que foi demonstrador que, a partir de Portugal, nós conseguimos desenvolver e industrializar produtos complexos e tecnologicamente avançados, e, portanto, penso que é um bom tema, juntando ao que o João Freitas disse sobre o futuro. Acho que é um projeto demonstrador que em Portugal nós podemos pensar e ambicionar em ter um futuro pós-Covid bem mais interessante do que tivemos até aqui. Isso também vai dar aqui pano para mangas essa ideia, Helena. E agora Rui Nuno Castro, fala-nos do projeto Student Keep. Muito bem, como disseste, eu sou o Rui Nuno Castro, sou, entre outras coisas, o gestor de projeto, para alinhar pelo mesmo tipo de razão do João, também vou falar em português, não é? O gestor de projeto. Em pleno turbilhão da pandemia, nasceu no âmbito de um movimento maior, do movimento Tech for COVID-19, que teve um conjunto bastante alargado de projetos, felizmente, e que se vieram a traduzir todos eles, ou uma grande parte deles, em grandes informal de pessoas. Importa aqui, naturalmente, fazer um enquadramento. Este movimento nasce na comunidade tecnológica e, portanto, também daí o facto de ter sido tão fácil, em tão pouco tempo, conseguir juntar um conjunto de pessoas, naturalmente também de empresas e de outras instituições, que de uma forma muito natural e muito imediata começaram a responder positivamente ao projeto. O Student Keep, ao movimento, o Student Keep, o projeto do Student Keep, concretamente, procurava responder aqui a uma lacuna, uma dificuldade que foi imediatamente reconhecida por todos quando as escolas fecharam e as crianças e jovens passaram a estar fechadas em casa, e a acompanhar com tudo o que tinha de novidade também para elas, para acompanhar o estudo a partir de casa, para outros tantos e para muitos, ou para muitos mais do que aqueles que seria desejável, não tinham sequer recursos para o fazer. E, portanto, aquilo que nos propusemos de uma forma muito simples, se é que se pode aqui falar até de inovação, foi do ponto de vista de inovação, não foi extraordinário. Aquilo que tentámos fazer foi colocar pessoas que poderiam ajudar em contacto com pessoas que precisavam de ajuda. E isto foi como o projeto arrancou. Felizmente o projeto foi ganhando muita atração logo no início. Passámos a trabalhar também em parceria com... Estão a ouvir? Agora sim, mas... Por um momento, ok. Eu também tive aqui qualquer oscilação. Não sei se toda a gente perdeu o que estavas a dizer, mas eu não apanhei aqui esta última parte. Muito bem. Mas sim, mas agora já está tudo ok. Estas são as vicissitudes do remoto, não é? Exatamente. E, portanto, passámos a trabalhar em parceria com o Ministério da Educação, como referi, que nos permitia responder a questões muito críticas para as quais nós tínhamos alguma dificuldade na altura e em tão pouco tempo de responder, desde logo no estabelecimento de critérios de atribuição dos equipamentos que angariávamos, porque se não tivéssemos o apoio do Ministério da Educação, estaríamos a estabelecer critérios sobre um universo que não conhecíamos, e, portanto, era muito, enfim, difícil, até injusto para todos estabelecermos esses critérios. Portanto, tiveram que encontrar aqui formas de trabalhar em conjunto. O Ministério da Educação aí conseguia-nos naturalmente ajudar, porque, precisamente, e eu diria, eu já disse isto várias vezes, se me perguntassem antes de 15 de março, ou 13 de março, que em tão pouco tempo, em tão poucas semanas, nós conseguiríamos estabelecer parcerias com o Ministério da Educação, nós, à partida do Estado, esperamos tudo menos agilidade. E com um universo tão alargado de parceiros, e à cabeça dos parceiros, naturalmente, destaco sempre a Fundação Carlos Gulbenkian, que foi fundamental para que o projeto se tivesse também concretizado. Permitiu-nos, entre outras coisas, a possibilidade de termos uma campanha televisiva de sensibilização
para o problema e, portanto, no fundo, para chamar toda a sociedade a poder eventualmente participar e apoiar a causa e ajudando assim alunos que não tivessem forma de acompanhar o estudo a partir de casa, Exato. para que o pudessem passar a ter e passar a fazer. E portanto, eu não acreditaria que era possível em tão pouco tempo, e estamos a falar de semanas, literalmente, poucas semanas. Isso foi possível. Por outro lado, também havia aqui a necessidade de naturalmente conferir credibilidade a projetos que, enfim, nos dias que correm, é sempre muito importante que qualquer projeto de caráter solidário tenha uma transparência absoluta e uma facilidade e simplicidade de processos e, acima de tudo, impacto e até de validação desse impacto muito fáceis. E isso, sem dúvida alguma, que foi possível pelo Ministério da Educação, que simultaneamente também nos permitiu escalar o projeto a nível nacional muito rapidamente, porque, de outro modo, se fôssemos contactar agrupamento escolar, estamos a falar de quase 900, era Seria uma muito tarefa muito difícil, mais para não difícil. dizer outra coisa. E na verdade, Rui, isso leva-me aqui à nossa conversa, porque uma das coisas que estive aqui a pensar é que, bom, este webinar é sobre o futuro, não é? Inovação pós-Covid-19, nós ainda estamos a viver uma pandemia, não sabemos muito bem quando é que tudo isto vai terminar, mas sabemos quando é que começou, não é? Quando começou em março aqui em Portugal e que nos abalou de que a nossa forma de trabalhar, de estar, as estruturas, não é? Das escolas, das empresas, até mesmo familiares. E, portanto, antes de falarmos de inovação pós-Covid-19, quando tudo isto começou, não é? Ninguém estava preparado para lidar com os desafios que apareceram e tendo em conta as vossas experiências pessoais, quais foram os grandes desafios que apareceram logo ali em março? E se calhar aqui volto ao João, não sei se ele quer começar por responder a isto, mas a ideia é, ok, agora já foram encontradas soluções, mas naquele início do mês de março, quando de repente o mundo mudou de forma muito transversal e nos pôs todos em casa e a tentar responder a uma série de desafios, no caso do João, que desafios foram esses? Como é que vocês viveram isto? Bem, eu posso partilhar-vos que na realidade os desafios para nós começaram um bocadinho antes de março. Isto porquê? Porque na IGFI nós temos uma percentagem relevante da nossa receita na Ásia. E portanto, tendo em conta que tudo começou por lá, nós umas semanas antes de entrar e instalar aqui em Portugal e na Europa, já estávamos um bocadinho a par do que estava a acontecer. Sendo muito frontal e honesto, acho que nós também não tínhamos muito bem a noção do que estava a acontecer, ou seja, achávamos, na nossa, se calhar, humilde opinião, que a coisa ia se resolver e que não ia chegar a Portugal, e portanto, lá está, ficámos um bocadinho preocupados, mas não super preocupados. Entretanto, o que é que acaba por acontecer? Obviamente que aquelas primeiras 2, 3 semanas foram um bocadinho, eu não vou dizer dramáticas, mas no sentido em que nós começámos a refletir como é que seria possível uma empresa que vende tecnologia a hotéis, no fundo, sobreviver. Tendo em conta que o nosso maior cliente iria ser certamente o mais afetado, porque evidentemente se não havia, no fundo, pessoas a deslocar-se de um lado para o outro, também não haveria hotéis. E portanto, aquilo que acabou por acontecer foi, fomos tentando perceber no fundo como é que nós como empresa conseguiríamos sobreviver e por circunstâncias, na altura acabamos por receber contactos quer do Turismo de Portugal, quer da Segurança Social, com uma necessidade muito concreta, que era, quer um, quer outro, estavam a receber cada vez mais solicitações de, portanto, pedidos de auxílio, quer financeiros, quer perceber no fundo como é que as empresas se iam posicionar, e aquilo que acabava por acontecer de uma forma muito natural é que nenhum deles tinha nem os recursos humanos para o fazer, nem a tecnologia por trás para o fazer, porque obviamente as pessoas estavam aí de layoff e não eram só as empresas, eles próprios também estavam a ficar a trabalhar em casa, no caso deles não em layoff, mas efetivamente a trabalhar remotamente. E portanto, o que é que acaba por acontecer nessa altura? Em algumas conversas que chegámos a ter com as secretarias de Estado, etc., conseguimos entender que havia uma necessidade de implementar chatbots, ou de ter um chatbot, neste caso para cada uma das entidades, completamente independentes, obviamente, que conseguisse responder
aos auxílios, às necessidades que eles tinham. E de uma forma um bocadinho ágil, porque também somos, lá está, uma startup e com todo o mindset de, ok, temos que resolver isto nós vamos conseguir dar-vos aqui um input muito engraçado. Acabamos por desenvolver um chatbot para cada uma destas duas organizações, tanto Turismo Portugal e Segurança Social, que lhes permitiu, no fundo, garantir um suporte muito melhor em plena pandemia. Portanto, em plena pandemia, eles aumentam o número de tickets, vamos chamar assim, que entram, mas conseguem automatizar muitos deles e, portanto, as pessoas conseguem ter respostas instantaneamente. O que até nem, portanto, são instituições que nem são reconhecidamente conhecidas por serem muito rápidas. Mas, de repente, aquilo que acabou por acontecer foi que o próprio Estado, portanto, próprias instituições governamentais também se puxaram um bocadinho à frente, olharam para uma empresa como a nossa, pequena, rápida, eficiente, e portanto nós, num espaço de algumas semanas, conseguimos pôr tudo online com tudo aquilo que fazia muito sentido. Depois, neste caso, aliás, então o desafio que vocês responderam, a vossa solução respondeu, nem era propriamente vosso, era um desafio transversal, geral, que podia ajudar pessoas no país todo. Exatamente. Sim, na realidade nós tínhamos aqui 2 âmbitos. Por um lado, esta questão de ajudar estas instituições, portanto, que era claramente um dos âmbitos. Por outro lado, também dentro daquilo que era o nosso papel dentro da hotelaria, também tínhamos que perceber como é que íamos adaptar a nossa solução. E, portanto, isso também foi muito rápido de perceber, que era uns meses antes da pandemia, nós já andávamos muito a refletir sobre como é que nós íamos passar o nosso chatbot, de falar com pessoas, a ajudar a reservar, para utilizar o nosso chatbot, todas as nossas características para conversar com hosts in-house, portanto, com pessoas que realmente estavam dentro dos hotéis. E nós fomos pensando aquilo, fomos aprimorando, fomos testando com alguns hotéis. E, claro, quando entra a pandemia, eu não vou dizer que estávamos preparados, mas tínhamos este produto mais ou menos na nossa cabeça, já tínhamos alguns testes, portanto não era nada que nós tínhamos criado do zero. Aquilo que nós fizemos foi, no fundo, tentar adaptá-lo o mais rapidamente possível aos hotéis. E, portanto, de uma forma muito concreta, o que é que nós fizemos? Lançámos aquilo que nós chamamos o nosso concierge virtual, que aquilo que acaba por acontecer é fazer com que seja possível, desculpem lá a luz, seja possível automatizar muito aquilo que são as mensagens para os hóspedes conseguirem fazer o seu check-in online, para receberem mensagens quando estão dentro do hotel, a promover serviços, a perguntar se está tudo bem, a fazer o check-out. Para quebrar aquilo que na altura era tão importante, que era o contacto, não é? Exatamente. Entre pessoas, desnecessário, que seria desnecessário porque podia ser feito então por esse tal assistente virtual. Exatamente. E Helena, no vosso caso, no CEIA, como é que vocês, quando tudo isto começou, quais foram os principais desafios? Dentro dos vossos vários projetos e áreas, como é que viveram isto? Nós, quando isto tudo começou, o que nós imediatamente refletimos foi como é que nós poderíamos ajudar a ultrapassar esta catástrofe que estava a chegar ao nosso país. Basicamente, nós temos um exercício sempre que fazemos em casa, que é interpretar tendências e procurar oportunidades para que Portugal se possa posicionar e nós possamos desenvolver novos produtos e novos serviços de forma diferente e tendo em conta as características que temos. E numa altura em que havia um desespero por equipamentos e por meios para combate ao coronavírus, o que nós pensámos foi vamos realocar a nossa capacidade de engenharia e pensar se poderemos desenvolver ou não um ventilador para que ninguém fique sem ventilador em caso de vida ou de morte. E o que nós começámos por fazer foi analisar várias iniciativas que estavam a decorrer, quer em Portugal, quer no mundo, desde a NASA até aqui aos nossos vizinhos espanhóis, e existiram imensas iniciativas. E o que nós fizemos foi analisar, perceber se poderíamos colaborar ou não. Também em Portugal tivemos sempre em contacto com o Inesc Tech, que também teve uma iniciativa nesta área, e resolvemos posicionar o nosso projeto no âmbito de um ventilador invasivo médico para UCIs, e o objetivo aqui era fazerem no menor curto espaço de tempo um ventilador que pudesse salvar vidas, e conseguimos desenvolvê-lo em 45 dias,
com muito empenho dos médicos e da equipa. E basicamente foi esse o nosso grande desafio, enquanto também alguns colegas estavam preocupados em desenvolver os projetos de aeronáutica. Tivemos um pico pelo nosso trabalho que fazemos de forma remota com grandes construtores aeronáuticos como a Leonardo Helicopters, em Itália e no Reino Unido, mas na área do mar e na área do espaço resolvemos, obviamente, colocar essa capacidade ao serviço do ventilador antena. E foi um desafio enorme que ainda hoje está a decorrer. Foi muito bom perceber que em situações de crise Portugal responde bem, quer a indústria, quer a ciência, quer as nossas startups, quer também a política pública, e portanto penso que fizemos em tempo recorde aquilo que nunca tinha sido feito. E das iniciativas todas que temos conhecimento a nível global, de facto o Athena foi um dos únicos que saiu de protótipo para industrialização. Já industrializámos, já fizemos 400 unidades, 100 já foram exportadas para o Brasil, algumas delas já estão em alguns hospitais em Portugal. Tivemos o apoio também da Fundação Carlos Gulbenkian, da EDP, da família Américo Amorim, da FLAD, e de facto esses mecenas científicos conseguiram viabilizar um projeto onde nós a única coisa que temos que fazer é fazer acontecer e entregar pelo menos os primeiros 100 ventiladores estarem disponíveis para o nosso Sistema Nacional de Saúde, que felizmente não foi preciso numa primeira vaga, e esperemos que se houver uma segunda vaga também não seja, mas outros países poderão precisar e portanto neste momento estamos a trabalhar na questão de licenciar de forma gratuita outros países de língua oficial portuguesa. E o nosso objetivo mesmo é depois que, com base nesta capacidade que criámos e nesta parceria, também fazer evoluir um laboratório que criámos, que tem o nome de For Life Lab, criámos com o Hospital de São João, e no âmbito do qual nós queremos explorar muito esta capacidade entre a ciência e a indústria para desenvolver novos dispositivos médicos a partir de Portugal. Acreditamos que criámos uma capacidade que hoje queremos explorá-la, e portanto é isso que nós estamos a fazer. Existiram muitas barreiras e muitos constrangimentos, porque nunca tínhamos feito um dispositivo que tivesse que passar por todos os processos de validação e de autorização. Tivemos um processo, temos estado num processo longo com o Infarmed, todos estamos a aprender. Nós fizemos todos os testes segundo uma norma que é a MHRA, que é para dispositivos médicos de produção rápida. Fizemos todos os testes em casa, recebemos uma autorização do Infarmed condicionada, com alguns condicionamentos que estamos, obviamente, a responder com testes com entidades independentes, e neste momento estamos também em processo de autorização nos Estados Unidos para depois chegar a outros países. Portanto, isto tem sido uma aventura muito produtiva para o CEIA e para os nossos parceiros, e nós não vamos deixar que essa capacidade seja desperdiçada, e portanto vamos querer desenvolvê-la a partir daqui. Há uma coisa que eu gostava de partilhar convosco, que é nós em 2008, numa crise que não foi uma crise social, provocou uma crise económica, mas foi uma crise económica, Portugal soube reagir, e nós, a partir daí, nós fomos líderes e pioneiros na mobilidade elétrica. Não sei se lembram que Portugal foi o primeiro país a ter uma rede de carregamento interoperável de norte a sul do país, onde daí surgiu uma EFASEC como líder do carregamento rápido, e também o SEI e alguns parceiros como a Critical Software e a Nova Base, fomos líderes em sistemas de gestão de mobilidade nas cidades. E portanto, nós temos que acreditar que não é só em crise que nós podemos mobilizar várias entidades em torno de um propósito comum, e por isso nós não vamos desistir de nos agarrar a essa ideia e continuar a trabalhar para que em Portugal se possam desenvolver e industrializar produtos e serviços de referência internacional, quer na área da aeronáutica, quer na área da mobilidade, quer na área também dos dispositivos médicos.
Ou seja, isto para vocês foi um desafio e continua a ser um desafio, não é? Porque tudo isto é um processo ongoing, são processos demorados, são processos que demoram muito tempo, ainda que as condições atuais até estejam a surpreender, às vezes com a celeridade que alguns processos estão a ser feitos, mas na verdade este vosso desafio acaba por ser também a resposta a um outro desafio, e aqui estou a falar mais especificamente do ventilador, do projeto Athena. Portanto, aqui vocês acabam então por também querer, com um desafio vosso, responder a um desafio, lá está, também transversal, e não só em Portugal, portanto, pelo globo, e acaba por ser interessante porque já aqui vários de vós falaram no feedback que tiveram das instituições, portanto, públicas e privadas para fazerem acontecer estas vossas soluções tecnológicas. E agora se calhar voltava aqui ao Rui neste tema, porque na verdade a Student Keep nasce de um desafio por si, não é? Portanto, não existia antes da Covid-19, há uma necessidade que tem a ver com crianças, tem a ver com a educação, tem a ver com o facto de não queremos que haja esta exclusão de miúdos, de que não tenham as condições para ter aulas online e que tenham acesso à escola, não é? À telescola, como todos devem ter, mas a verdade é que o Rui há pouco falou no feedback também positivo que teve das várias entidades para que isto pudesse avançar e chegar ao país todo, mas acha que, e agora aqui mais, acha que num todo, apesar de ter havido essa parceria, o país, não é? E aqui estou a falar das entidades públicas, mas também privadas, estavam preparadas para lidar com uma coisa deste género, ou realmente as coisas aconteceram e aconteceram bem, mas foi preciso aqui uma fase de adaptação. Ana, é assim, eu acho que ninguém estava verdadeiramente preparado para nada disto. Ainda estamos todos a aprender e já passaram uns meses largos. Eu acho que felizmente nós demos, enquanto sociedade, de uma forma geral, demos a prova de que nos momentos, como a Helena dizia, nos momentos de maior crise, conseguimos superar e inclusivamente superar a própria crise de uma forma muito assertiva e muito prática e muito efetiva. Pronto, não posso deixar de naturalmente fazer um enquadramento aqui no universo em que este projeto nasceu, porque é aquele que conheço melhor, e neste universo da comunidade tecnológica, em que naturalmente estamos a falar de mais de 5.000 voluntários, okay, que se reuniram em torno de muitos desafios que esta pandemia veio colocar à sociedade, estes novos desafios que veio colocar à sociedade. Eu acho que o segredo esteve precisamente um bocadinho como o João dizia, não é? Maioritariamente eram entidades, ou as pessoas estavam ligadas a startups, habituadas a reagir em muito pouco tempo às adversidades, e o que fizemos foi pôr em prática aquilo que fazemos no dia-a-dia para resolver os nossos problemas. Fizemos-lo para resolver problemas que identificámos, que muitos de nós estávamos a sentir, naturalmente. Eu também tenho 2 filhos e, portanto, consegui-me projetar de uma forma muito imediata. A minha esposa é professora do primeiro ciclo. Tinha um aluno que a única forma que tinha de contactar era um aluno que vivia com a bisavó, ou que vive com a bisavó, era através do telefone quando a bisavó estava em casa, porque a senhora trabalhava e, portanto, enfim, estamos neste registro, estávamos neste registro e, portanto, de uma forma geral, o movimento aplicou as mesmas estratégias e a mesma rapidez e a mesma assertividade que no dia-a-dia nós aplicamos nos nossos desafios a resolver estes problemas. No caso do Student Keep especificamente, nós tínhamos que fazer crescer porque um grupo de voluntários que tivesse a maior cobertura geográfica possível, porque estamos a falar de recolher equipamentos que eram doados por particulares ou por empresas, recondicioná-los e depois entregá-los nas escolas que nos eram indicadas pela DGEST. Esse foi um dos desafios. Outro dos desafios, naturalmente, foi sensibilizar o tecido empresarial para a questão
Felizmente nós conseguimos muito bons resultados a esse nível. Nós temos mais de 40 parceiros empresariais e aqui destaco, como já pude referir, a Fundação Carlos Gulbenkian, não uma empresa, mas enfim, uma fundação de referência na nossa sociedade, mas a EDP, a Cellfocus, a própria Web Summit também colaborou, a Fundação Benfica, a Galp, através da sua fundação também, o Banco de Portugal, a Fundação Vasco Vieira de Almeida. Depois também ao nível das câmaras municipais, tivemos a Câmara de Ponta Delgada também connosco, tivemos o próprio Instituto Pedro Nunes de Coimbra, tivemos a Fábrica de Startups. Aliás, a Fábrica de Startups e o Instituto Pedro Nunes permitiram-nos ter pontos de apoio logístico em que os nossos voluntários se podiam enfim, entreajudar e termos também locais onde pudéssemos recolher ou receber os equipamentos e temporariamente armazená-los até que ficassem disponíveis para serem entregues. Portanto, felizmente esta resposta foi muito imediata e, portanto, para responder à tua questão, eu acho que fomos muito rápidos, as empresas também, as entidades públicas também, e também, enfim, todas estas entidades. Lembro-me também, não queria aqui deixar de falar nos nossos parceiros, mas acho que já referi o Banco de Portugal, mas a Fundação do Futebol também, a Liga de Futebol também se envolveu com o projeto e, portanto, eu acho que houve aqui uma hipersensibilidade para o tema que se traduziu em grande disponibilidade para ajudar de uma forma imediata. E isto foi não só pela equipa de voluntários, só no Student Keep estamos a falar de mais de 150 voluntários, mas também nos nossos parceiros. O que é que eu acho que aqui foi fulcral para correr bem? Foi precisamente a organização e a estrutura que foi dada ao próprio movimento Tech for Covid-19, que aplicou as estratégias de gestão de projeto, em que havia claramente um ownership sobre um determinado projeto e essa gestão de todos os recursos que estavam inerentes a esse projeto, mas o ownership podia ser da pessoa que tinha criado ou de algum modo trazido o problema para discussão, para que fosse resolvido em conjunto, ou não. Portanto, podemos identificar só alguém que pudesse ter as competências e a disponibilidade também melhores para dar essa resposta. Sim, e, portanto, eu acho que isto foi tudo fundamental para que esta rapidez tivesse sido possível. E falando em rapidez e no movimento Tech for Covid, que eu acho que de facto, quando o movimento Tech for Covid apareceu, foi realmente muito interessante perceber a quantidade de informação que me chegava a mim como jornalista, de projetos que estavam a nascer para ajudar, projetos tecnológicos, portanto, de pessoas que se estavam a unir para encontrar soluções de várias esferas, não é? Desde para saber se estava muita gente ou para reservar, muita gente no supermercado ou para reservar lugar na farmácia. Portanto, foi muito interessante perceber como o ecossistema tecnológico, em vez de agir, o que eu senti é que em vez de agir como um ecossistema, agiu mesmo como uma comunidade. Portanto, as pessoas uniram-se e realmente houve essa celeridade e houve vários projetos que surgiram nessa altura. O Student Keep é um deles. Mas foi muito interessante ver. E agora, saindo aqui um bocadinho do passado e indo para o futuro, acho que vou perguntar aqui ao João, porque o João está num setor que está a ser muito impactado pela pandemia, vai continuar a ser, agora já não tanto como na fase de confinamento, mas continua a ter muitas adversidades por enfrentar. Portugal está num bom sítio, tem boas ferramentas, tem bom talento para conseguir dar a volta a estes desafios e ser líder na inovação no turismo? A resposta é evidentemente que sim. Aliás, eu até começo ao contrário, que é, hoje em dia, aliás, falando um bocadinho daquilo que é o ecossistema e para hotéis concretamente, o ecossistema de tecnologia para hotéis, é muito engraçado quando nós olhamos para o que existe em Portugal e, portanto, não quero ir demasiado a fundo no tema, mas olhamos para hotéis e conseguimos perceber que há facilmente que é implementado um chatbot made in Portugal, completamente uma startup. Podemos olhar para sistemas de revenue, que também há 2 ou 3, não vou mencionar porque senão podem ficar chateados. Há sistemas de gestão de software, de gestão de manutenção, também made in Portugal.
tudo isto, portanto, empresas bastante conhecidas, gestões também tanto em termos de eficiência, em termos de pegada ambiental, etc. Portanto, não mencionando aqui nomes, a realidade é que cada vez mais existem soluções em Portugal, feitas em Portugal, e que por isso mesmo têm custos muito baixinhos, isto é, quando comparado com aquilo que era antigamente o custo deste tipo de softwares, que basicamente só era acessível a grandes cadeias. Portanto, aqui a grande questão que eu ponho cada vez mais é, ainda há muito, infelizmente, em Portugal, a ideia de olhar para investimentos em tecnologia como um custo. Uma das coisas que eu tenho notado muito nesta fase do Covid é que há dois tipos de hoteleiro. E quando eu falo hoteleiro, obviamente é o mercado que eu trabalho melhor. Aquele que olha para a tecnologia como, sim, vamos investir nisto porque isto vai nos ajudar a sobreviver, e aquilo que diz, epá, não, vamos parar tudo aquilo que sejam investimentos e vamos só esperar que isto volte à normalidade. Ora, se nós entrarmos pelo ponto B, de esperar que isto volte à normalidade, a realidade é que não existe a normalidade, porque a partir do momento em que nós já estamos habituados a estar com este estilo de vida nesta fase, as coisas vão, obviamente, mudar, mas não vão mudar para aquilo que eram em 2019. E também não vai mudar o tipo de turista, aliás, não vai voltar a ser o tipo de turista que se calhar era em 2019. E, portanto, aquilo que eu respondendo concretamente à tua pergunta, Ana, é sem dúvida que há soluções em Portugal para fazer. Acho que Portugal pode e deve, até pela história que temos dentro da indústria, ser um país diferenciador e, portanto, em que claramente os hotéis ultrapassam, com base na tecnologia, esta crise. Agora, claro, não podemos entrar no momento perigoso de achar que investir agora é um custo. Porque, aliás, há sempre aquela velha frase de se não se investir em tempos de. Aliás, os melhores tempos para investir são os tempos de crise, e é um bocadinho isto. Portanto, se de repente toda a gente estagnar investimento em tecnologia, vai ser um perigo. Agora, eu tenho visto muitos hotéis, muito honestamente, a investir em tecnologia cada vez mais, e esta pandemia não os acelerou. Aliás, era uma dos receios que nós tínhamos, na realidade, que era ok, mas agora em plena crise, quer dizer, em março, nós podíamos falar que a tecnologia ia ajudar a sobreviver, ok, mas portanto passa a época alta, não é? Portanto, passa esta altura em que agosto toda a gente teve mais ou menos bem, e de repente temos aqui os 3 meses que já costumam ser tradicionalmente complicados na hotelaria em Portugal. Ok, como é que esta malta vai reagir? E aquilo que nós temos visto é que a maior parte dos hoteleiros tem noção que, em termos de procura, ela não vai crescer brutalmente nos próximos meses, mas estão a tentar adaptar-se, a tentar mudar um bocadinho a infraestrutura para, por um lado, estejam preparados para esta situação, e porque se tem que ter noção que a realidade é esta. Podemos ter vacinas, podemos ter aqui uma série de coisas, mas a realidade é que não vai ser para toda a população. E, portanto, como não é para toda a população, isto vai demorar muito tempo, portanto não é uma questão de ter a vacina em março ou até que fosse em janeiro e está tudo pronto. Portanto, eu diria que sim, há soluções todas, acho que o setor está a mudar para melhor, agora acho que é no fundo continuar a passar a mensagem que não é desinvestir, que no fundo vamos colher frutos, é só isso. Olha, vou aproveitar aqui para dizer que parece que estamos com alguns problemas na transmissão deste webinar pelo YouTube. De qualquer forma, quem estiver a ter este tipo de problemas pode acompanhar o evento pelo Instagram e pelo Facebook, portanto, porque está em live também nestas duas redes sociais, portanto, estamos em todo lado, nada temam que há uma solução. Já agora, aproveito também para dizer, quem tiver questões, dúvidas para os nossos oradores, podem fazê-los escrevendo numa destas redes sociais ou no YouTube, e que nós vamos tentar responder no final do evento. Para quem só chegou há pouco tempo e não apanhou esta dica de início, vocês também podem participar. E com isto, se calhar passo aqui outra vez para a Helena, porque a Helena já falou aqui um bocadinho do projeto do ventilador, que na verdade isto é um projeto que está a ser longo e que está a demorar, ainda está a decorrer, mas na verdade foi uma conquista, ou está a ser uma conquista, porque de facto conseguiram produzir um produto inovador e que vai satisfazer uma necessidade da população geral, não só em Portugal. Isto, de alguma forma, isto fez-vos desbloquear algumas ferramentas ou alguma logística, não sei, algum procedimento que venha se calhar fazer com que se torne mais fácil inovar dentro do CEIA? Será que foi desbloqueador? Estes desafios todos, será que foram desbloqueadores?
agora esqueci-me que estava em mute, desculpem. Este desafio é muito transversal e não só internamente como externamente. Nós tivemos aqui várias áreas da engenharia envolvidas e também conseguimos mobilizar várias entidades entre a indústria, os hospitais, também as entidades reguladoras, e portanto isto é um grande desafio que obviamente vai ficar para o resto dos projetos que venham a ser desenvolvidos no SEI. Isto foi uma experiência muito interessante com a qual nós queremos aplicar outros projetos. Mas o mundo vai continuar a andar para a frente, não só no projeto Athena, que vai ser completamente autonomizado a partir do momento em que nós finalizemos esta parte da versão 1 do Athena. A versão 2 será um ventilador mais avançado, tecnológico, com muito mais tecnologia, e que responderá a todos os procedimentos ou todas as necessidades da marcação CE, e vai ser já desenvolvido fora do SEI, obviamente com o apoio do SEI, mas já neste laboratório For Life que eu falei há pouco, e também com outras entidades que também estão envolvidas nesta área, nomeadamente uma CIS Advance, que hoje também está nesta área e também está a produzir ventiladores, e também outras entidades como a Universidade do Minho, no Fraunhofer Institute, e etc. E também uma EFASEC, que também é uma empresa com muito peso do ponto de vista tecnológico em Portugal. Eu queria também aqui acrescentar que nós aqui o papel do CEIA nesta conversa é um pouco mais a ciência, a tecnologia, indústria, apesar de eu achar que as startups neste ecossistema são bastante importantes, porque aceleram muito os processos, quer do lado da indústria, quer depois também a questão, o lado da ciência. E o que nós também assistimos neste período foi ao poder que a ciência e a tecnologia têm em responder a desafios da sociedade. Temos um exemplo excepcional da aplicação do Stay Away, que foi liderada pelo INESCTEC, mas teve também teve o contributo de várias startups, ou também o trabalho no CITEV, que é um centro tecnológico dos têxteis, que com a indústria dos tecidos, que normalmente trabalham para o automóvel, desenvolveram máscaras para proteção. Portanto, é assim, nós a partir daqui não devemos nunca desperdiçar aquilo que nós construímos nesta fase e a forma como nós colaboramos juntos, porque há um problema em Portugal, que é cultural, que nós dizemos todos que colaboramos, mas depois quando chega à altura as coisas não são bem assim. Somos o país do associativismo, mas depois na prática não é bem assim. E eu acho que esta experiência durante a pandemia, e que está ainda a decorrer, demonstrou que se nós conseguirmos colaborar efetivamente, nós vamos ter resultados muito rápidos e efetivos. E portanto eu acho que é uma lição para todos os setores, desde a indústria às universidades, ao universo de startups, à política pública, e acho que é importante que esta mensagem fique e que seja perpetuada. Acho que desta pandemia surgiram vários desafios, e nós aquilo que em vários setores estávamos a prever, acho que vai ser um pouco diferente daqui para a frente. E eu tenho aqui uma pergunta relativa à mobilidade, porque também é uma área que é muito querida e que é uma área que também está a ser bastante impactada pela pandemia, não é? Isto veio mexer muito com a forma como nós nos movimentamos e como nós circulamos, sobretudo nas grandes cidades, portanto, onde temos pessoas que vivem muito distantes do seu local de trabalho ou das escolas, seja de onde for, escolas das crianças ou o que for. Mas a verdade é que isto vem introduzir novos hábitos de mobilidade, e eu até gostava de saber
na opinião da Helena, isto de facto veio para ficar, portanto, isto acabou também por ser uma oportunidade para se mudar a forma e a mentalidade que nós temos em relação à mobilidade, sobretudo nas grandes cidades, um pouco por todo lado, mas sobretudo nas grandes cidades. Eu penso que nós assistimos aqui, aponto aqui 3 exemplos ou 3 pontos que salientamos. Distanciamento social, a questão de viver em comunidade, o distanciamento social, mas ao mesmo tempo a aproximação das pessoas às famílias e o foco no local. Nós hoje, acho que a pandemia veio acelerar o sentimento de que o que se faz em Portugal é bom. Hoje já queremos o local. Nós, quando vamos ao supermercado, já vimos se isto é feito em Portugal ou não, se isto é muito importante. O conceito na área da mobilidade, falávamos muito na partilha, o sharing. Se calhar a questão da partilha não será tão alargada, mas mais uma partilha em comunidade, com quem eu consiga ter segurança de que não vou ficar contaminada com nada, porque há coisas que obviamente vão passar, mas há coisas que vão ficar. Nós de certeza que vamos otimizar a nossa mobilidade física devido à mobilidade digital. Nós vamos deixar de fazer muitas viagens que fazíamos no passado. Nós vamos, ainda há pouco antes deste webinar, estávamos aqui a falar de que vamos otimizar muito o trabalho vai ser diferente, portanto nós vamos assistir novas formas de vida em sociedade e isto tudo vai implicar, obviamente, as questões da mobilidade. Nós hoje, o mercado local já começa a ser digitalizado e, portanto, isto tudo acelerou e nós vamos assistir a novas formas de viver em sociedade, a novas formas de trabalho e também a novas formas de mobilidade. Acho que nisto tudo também vai haver muita preocupação sobre o local, a minha cidade, a minha comunidade ou os meus colegas, vai haver muito essa preocupação, quer em termos económicos, quer em termos sociais, mas também em termos ambientais. Portanto, a questão da sustentabilidade, que sempre teve na ordem do dia, acho que também vai ser uma grande preocupação, porque nestas alturas nós também repensamos em questões de como é que será o futuro do mundo e, portanto, estas questões todas acho que vieram, a pandemia veio salientar uma série de questões que estavam muito em discussão e que agora vão ser mesmo objeto de uma ação mais até individual. Eu posso ser um ator ativo do meu local e, portanto, acho que isso é importante para a aceleração da digitalização, é importante para novas formas de mobilidade na cidade. E na verdade isto tem realmente sempre muito a ver com esta questão da perspectiva que nós temos das coisas, que se calhar agora num todo mudou, não é? E o sítio onde estávamos já não é exatamente o sítio onde estamos, e isso fez-nos olhar para as adversidades de maneiras diferentes, e lá está, transformar problemas em soluções, que foi aquilo que vocês os três fizeram, soluções inovadoras, que ainda não tinham sido feitas por cá e que, portanto, tiveram aqui o seu espaço. E, Rui, aqui no setor da educação, não é? O ano letivo arrancou há muito pouco tempo, mas continuam a haver, de certeza, coisas por inovar e por fazer na educação. O que é que é mais urgente agora, se calhar? Eu diria que com certeza, desde já, não perder aquilo que um bocadinho à força teve que se fazer, não é? No final do ano letivo que terminou, que como soubemos. Acho que esse caminho não deve regredir e deve-se tirar lições de tudo aquilo que correu bem, tudo aquilo que não correu tão bem, mas acima de tudo consolidar e não abandonar. E não abandonar porque, enfim, o estudo à distância, o ensino à distância, claramente não substitui o ensino presencial, mas complementam muito bem e em momentos de crise pode ser um cenário menos mau. Eu diria que eu hoje, por estes dias, vi o lançamento de um livro do Eduardo Marçal Grilo, que é "Não tenham medo do futuro". Acho que a frase é de João Paulo II. Eu acho que nós não devemos mesmo ter medo do futuro,
desde que saibamos que o investimento na educação, mas também na inovação e, acima de tudo, na transposição dessa inovação dos locais onde ela nasce, onde ela é criada, para o mercado. E temos aqui ótimos exemplos. O exemplo do CEIA, desde já, é um exemplo paradigmático disso mesmo. Se tivermos essa consciência sempre muito presente, não devemos mesmo temer o futuro, porque, como ficou comprovado, nasceu na comunidade tecnológica, que tem uma componente muito grande deste universo de startup, não só, mas um envolvimento, ou teve um envolvimento da comunidade de startup muito, muito a fundo e muito, muito dedicado, demonstra que nós, sejam quais forem os desafios que nos apresentem, nós, de uma forma ou de outra, melhor ou pior, mas vamos sempre ter capacidade de dar resposta, de inovar através da inovação, através da criação deste efeito de comunidade, como disseste bem há pouco, porque foi extraordinariamente importante, e associando também aqui um ingrediente muito importante que a Helena há pouco referia, que é a capacidade de colaborarmos. Deixarmos o associativismo no que enfim, de forma preconceituosa, mas é certo que tem alguma base de certeza, porque efetivamente aquilo que do lado mau do associativismo estamos habituados a conviver, mas transformar essa colaboração em colaboração efetiva, em que conseguimos ter no mesmo plano entidades públicas, pessoas individuais que estão disponíveis para ajudar de forma completamente desinteressada, empresas, enfim, terceiro setor, todas estas entidades conseguiram. Isto foi para mim foi a grande aprendizagem deste período conturbado que passamos para o futuro, que, como o João dizia há pouco, não vai voltar àquilo que era. Exato. E que nós vamos ter sempre que ter essa capacidade. Portanto, eu acho que o investimento na educação e na inovação são fulcrais. Se dúvidas houvesse, eu acho que já não deveria haver muitas, mas se dúvidas houvesse, este período veio comprová-lo. E andam de mãos dadas, não é? A educação e a inovação são duas coisas que têm de estar sempre bem juntas para que no fundo tenham um efeito multiplicador, não é? Portanto, acho que é por aí. E agora tenho aqui uma pergunta, meu assistente digital, tenho aqui uma pergunta do nosso auditório. Portanto, o futuro da inovação passa por mais colaboração entre diferentes setores e indústrias, como se viu nestes 3 casos? Eu acho que vocês já responderam um bocadinho a isto, mas quem é que quer responder aqui ao nosso público? Eu venho com o balanço, posso dizer, só vou reforçar aquilo que tinha acabado de dizer. É exatamente isso. Portanto, acho que essa pergunta resume aquilo que foi a minha e não só a minha, do João e da Helena. Acho que foram perfeitamente convergentes as intervenções, que é exatamente isso. Por acaso há aqui uma questão que eu... uma coisinha nesta questão que eu acho interessante, porque entre vários setores, portanto, às vezes é muito mais fácil haver sinergia entre entidades diferentes, públicas e privadas, mas que atuam no mesmo setor. E às vezes é preciso uma empresa que trabalha numa área X precisar de uma coisa da empresa Y, que não tem nada a ver, portanto é um setor completamente diferente, e aí às vezes até em matéria de comunicação pode ser mais difícil chegar a um acordo, mas passa também por aí. Eu acho que esta pergunta poderia ir mais nesse sentido, ou seja, vários setores distintos a trabalharem para as mesmas causas. O futuro vai passar mais por aí, porque isto já mostrou que é possível? Eu só ia mencionar uma coisa, que se formos a pensar hoje em dia aquilo que são, e voltando só aqui um passo atrás, que é, quando nós pensamos em startups, há uma comum prática que é tentar juntar-se no local mais próximo possível, várias startups de áreas completamente diferentes. E isso, aliás, nós próprios na IDC, que estamos nesta fase também, tanto com um novo escritório quase portanto, a começar, aquilo que acontece é nós na altura da procura foi inevitável, é pensar onde é que estão outras pessoas que estão a inovar em setores completamente diferentes, para que nós, em plena hora de almoço, se for preciso, consigamos estar a ter conversas sobre o que é que nós estamos a fazer bem, o que é que estamos a fazer mal, o que é que podemos trazer desta indústria e, claro, como é que podemos cooperar de alguma maneira.
são coisas muito imediatas, não são, mas só acontece quando estamos abertos a isso. E claro, estas sinergias de estarmos aqui a conversar uns com os outros e tentar perceber o que é que cada um está a fazer, porque no final do dia a roda à partida não está a ser inventada, o que está a ser inventado é a prática dessa mesma inovação na indústria, não é? E sim, se calhar aqui, para quem estiver interessado neste tipo de sinergias, as incubadoras, não é? As incubadoras, os programas de aceleração, os espaços de cowork, se calhar serão um sítio mais indicado para conseguir trocar ideias com pessoas de outros setores que às vezes podem ajudar a resolver também os nossos problemas. E agora, eu acho que a organização deste webinar tem aqui um convidado. Não sei se põe a câmera, se não. Eu acho que sim, professor, eu acho que devia pôr a câmera, se sentir à Cá vontade. está. Olá. Portanto, temos Muito aqui boa o tarde. professor José Barata, que eu agora vou deixar que se apresente. Pronto, olha, muito boa tarde a todos. Tive a oportunidade de vos ir ouvindo um pouco já na parte final. Portanto, o meu nome é José Barata, sou professor da Universidade Nova de Lisboa, mais concretamente da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Mas estou aqui essencialmente porque fui o vencedor do último Prémio Inovação da Casa da Moeda e que foi algo que foi bastante importante para nós e tenho realmente muito orgulho do vencedor desse prémio, da parte de um dos meus grupos, que eu tenho duas áreas, uma mais para as pessoas, não gosto muito de usar chavões, mas vou ter que usar aqui, indústria 4.0, 5.0, chamem-lhe o que quiserem, e a outra parte que é a robótica móvel. Foi exatamente o grupo da robótica móvel que ganhou esse prémio com uma solução de intralogística para a Casa da Moeda. Portanto, e para já acho que chega. No resto, mas professor, o projeto venceu, não é? A edição passada do Prémio de Inovação e N3+. E desde que receberam, como é que isto impactou também o vosso projeto e o vosso dia-a-dia? Sim, em relação à questão do Covid, eu, por acaso, nunca dê a palavra a um marinheiro, que é o meu caso, fui marinheiro fui oficial da Marinha Mercante e, portanto, tenho aqui alguma tendência logo para falar muito. Mas há um aspecto muito importante em relação àquilo que vocês estavam a dizer, que é, e que quer a Helena, quer o Luís, quer o João foram referindo, é que a questão do Covid para nós foi também uma série de oportunidades e algumas coisas que eu já suspeitava que nós andávamos a viajar demasiado, por exemplo, para uma capital europeia, íamos muito a Bruxelas para estar lá umas horas e voltar. E a verdade é que na maior parte dos casos nem sequer era necessário. Não era necessário. Isso aí é claro. Eu, por exemplo, tenho um projeto que foi apanhado, um projeto europeu, em pleno Covid, tenho estado a trabalhar normalmente, sem problema nenhum. Sou coordenador de um projeto europeu na área da segurança, de ICT de segurança, que começou agora, que vai ter o seu kick-off portanto, em remoto, e o único problema é um problema comezinho, é que Lisboa está com 2 horas de diferença de Bucareste. Portanto, esse é que é um pouco o problema quando para eles começarem, então começa aqui às 8, para eles não começarem às 10, depois do centro da Europa. Sobre aquilo que é no caso do projeto da Casa da Moeda, do NCM, o projeto caiu, nós já estávamos a fazer a implementação, portanto, em pleno Covid-19. E como tal, o que tem acontecido é que a equipa foi trabalhando, que já ganhou hábitos de trabalho muito remotos, só há uma coisa que não consegue fazer, que é o quê? Instalar na Casa da Moeda os componentes de uma forma virtual, porque tem que lá ir, tem que lá fazer, digamos, algum trabalho físico, mas muito trabalho passou a ser feito. O nosso grupo, nós somos 20 e poucos, e o nosso grupo trabalhou muito rapidamente, como não devia deixar, somos ICT people, eu sou engenheiro informático, portanto, tenho a obrigação de ser capaz de fazer essa transformação. Para mim foi muito importante perceber que realmente nós podemos trabalhar em remoto facilmente e continuamos a precisar ter as pessoas. Há determinadas coisas em projetos, por exemplo, apesar desta experiência do projeto da Bieco, que vai começar em kick-off, mas há de haver um momento que nós temos que falar, porque há aqui uns aspectos muito importantes
que é esta interação, e eu não vos consigo convencer totalmente, por muito que eu tente, com as minhas palavras, com a tal paixão que tem que surgir aqui, mas eu não consigo sem ter ali um bocadinho, a Sociedade Latina nisso é ótima, um bocadinho de touch, que é sempre muito, muito relevante e que assusta os nossos amigos da Escandinávia, mas que, sei lá, vi. Uma coisa que estávamos aqui a conversar informalmente até antes do webinar começar, não é? Que é a flexibilidade que agora percebemos que conseguimos ter, e conseguimos, empresas, as escolas, nós enquanto sociedade. Mas é interessante perceber que, de facto, este prémio calhou em boa altura, porque de facto permitiu que o projeto continuasse e que remotamente tudo continuasse e crescesse. Há aqui um aspecto fundamental que tem que ficar muito claro para as pessoas, e eu, por isso, sou um grande defensor que todas as instituições de ensino, instituições, startups, indústria, devem candidatar-se a este prémio. Porque este prémio tem várias questões muito, muito importantes para mim. Primeiro, mostra que uma empresa, até das que vem do setor, um bocado do setor público, conseguiu e demonstra à sociedade que aposta na inovação, aposta no conhecimento. E isso é um aspecto muito importante, porque isso dá um sinal a outras empresas, à sociedade, que Portugal é um país muito interessante. Portugal é um país que, porque eu sou velhinho não, mas já eu sei o que era Portugal antes de 25 de Abril, sei o que é, andei no mar, fui para os Estados Unidos em 1982, sei a diferença que era chegar a Nova Iorque e depois chegar a Portugal, a entrada na União Europeia e a nossa juventude, os nossos novos empresários. Portugal não tem nada a ver. E nisso merece imenso respeito. E em todos os lados onde eu possa estar, quer seja no Médio Oriente, quer seja mais na Ásia, digo sempre, olhem para Portugal. Portugal é um país que evoluiu rapidamente. Graças a quê? Por exemplo, a empresa... Temos aqui um exemplo de uma empresa muito interessante, que está aqui representada pela Helena, que é altamente inovadora. Mas a Casa da Moeda nisso transmitiu 2 sinais muito importantes. Primeiro, passa sinal de que a inovação, o conhecimento é importante, e passa um outro sinal, que é esta empresa tradicional. Eu quando a Casa da Moeda me falou pela primeira vez Indústria 4.0, eu até ia ficando sem palavras. Mas, por outro lado, é isto. Está a ver? Porque houve alguém lá que acreditou e trouxe, nós podemos trazer a nossa empresa, é como as outras. E isso... Todas as pessoas, portanto, que estão a ouvir, de alguma forma, candidatem-se. Porque, para mim, por exemplo, o meu grupo resolveu imensos problemas, porque nós não temos, eu não herdei nenhuma fortuna para investir na investigação. Como tal, precisamos de arranjar projetos de investigação, precisamos de orçamento. E isso foi fundamental. Permitiu que uma equipa de robótica móvel tivesse, durante 2 anos, a ser financiada por este prémio, que é excelente. Professor, e antes de terminarmos, tenho só aqui mais uma pergunta via assistente digital para vocês, é a última. Se acham que a pandemia pode funcionou, aliás, na verdade, e continua a funcionar, como catalisador da mudança que já estava, que faltava no panorama, aliás, português. Portanto, aqui a ideia é... isto era como se tudo isto estivesse na gaveta e de repente agora surgiu a oportunidade para pôr tudo em prática. Nós até já tínhamos as coisas, era assim tudo parado e agora isto foi a oportunidade que as empresas e instituições tiveram para pôr as coisas a andar. O que é que dizem sobre isso? Eu posso já dizer, mas força, Helena. Senão... Não, professor. Não. Palavras sábias. Não. Eu sou muito rápida. Eu acho que a pandemia veio acelerar muita coisa, como nós os 3 já aqui dissemos, e também o professor veio reforçar, veio acelerar o fazer em Portugal de forma diferente, mas com os estándares a nível mundial. Nós temos uma ciência
da qual o professor aqui faz parte. Nós fazemos ciência nas nossas universidades de referência internacional que trabalham com os melhores do mundo. Nós temos indústria que produz para os players internacionais. Nós temos centros de conhecimento que fazem trabalhos a nível global. Nós temos startups que competem com os melhores do mundo. Sim, nós temos tudo para dar certo. Esta pandemia o que veio demonstrar é que nós temos que juntar, agregar capacidade para podermos fixar valor em Portugal, porque a missão do CEA em Portugal é muito clara. Nós não queremos fazer satélites só porque é muito sexy estar no espaço, também é sexy estar no espaço, mas queremos fazer a partir da indústria nacional e das universidades e dos nossos parceiros, para fixarmos o valor em Portugal. Nós queremos que estes projetos que poderão existir depois da pandemia, que esperemos que passe rápido, nomeadamente nos dispositivos médicos e outras áreas, sejam feitas a partir da indústria portuguesa, para nós podermos fixar valor em Portugal. É muito importante que a ciência não seja só medida a partir do número de publicações científicas. A ciência tem que ser medida pelo valor que traz para a indústria, e isso é uma coisa que nos Estados Unidos acontece muito e que nós temos que também trazer essa experiência para Portugal. A partir do momento em que nós conseguirmos juntar ciência, ou melhor que se faz na ciência, com a nossa indústria, nós conseguimos fazer coisas fantásticas. Era só isso. Ok. Obrigada. Professor, tem mais alguma coisa que queira acrescentar? Olha, apenas reforçar isto, porque há aqui várias coisas. Há uma questão, nisso eu sou muito Agostinho da Silva, que já faleceu há uns anos, mas Portugal é um país cheio de potencialidades, mas mais que potencialidades, está efetivamente em grande mudança. E porquê? A pandemia, isto já era pré-pandemia, mas a pandemia veio trazer talvez um alerta às pessoas fundamental, que é perceber que nós temos a competência não só científica, mas a competência industrial, e que se nos juntarmos e percebermos o valor disto tudo, podemos trazer muito valor acrescentado. E é essa geração que eu às vezes falo, dos miúdos, em relação a mim, que eu vejo de novos empresários, quer quando vou ao Porto, quando vou a Leiria, quando vou a diferentes vezes, e vejo-os com uma nova atitude, essa atitude de ser, não há problema de ser português, pelo contrário, porque eu nunca me esqueço das palavras de um amigo, de um grande instituto de investigação alemão, que me dizia sempre assim: José, vocês portugueses são muito humildes. E o que ele queria dizer era isso e mais outra coisa, que é nós não acreditarmos exatamente nas nossas capacidades para transformar e levar isto para a frente. E, portanto, a pandemia só veio dar mais um toquezinho aqui para isso. Mas ouça, Portugal tem tudo de bom, até um excelente ensino de engenharia. Um excelente ensino de engenharia. Os outros, falem por eles. E isso leva junto com uma geração que não tem macaquinhos no sótão e que tem uma visão europeísta e não só muito fechada, é isto que vai tornar Portugal um dos grandes do mundo. Nunca se esqueça disso. Obrigada, professor. Obrigada, Rui Nuno Castro, Helena Silva, João Freitas. Obrigada também a quem esteve a assistir a este webinar na plataforma do YouTube, do Facebook e no Instagram. Obrigada por terem estado aí também. Eu quero agradecer à Imprensa Nacional Casa da Moeda e à Startup Portugal por me terem convidado a estar aqui convosco. Relembro que este webinar é o segundo de um ciclo de 3, portanto, para a semana, de hoje a uma semana, a 8 de outubro, há novo webinar e nova conversa sobre estes temas da inovação e da Covid-19, desta pandemia que estamos a viver. Não se esqueçam também que este ciclo de webinars acontece por causa do prémio IN3+. As candidaturas estão abertas até ao final do mês, até 31 de outubro. Eu despeço-me, portanto, espero que tenham gostado e até à próxima.